E aí, segundão, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Bom, vamos continuar, vamos resolver, né? Vamos responder as questões que eu passei para vocês na outra semana ainda. Vamos corrigir elas, porque a gente vai para frente, vai passar mais outras questões do Google Forms e valendo nota, e vocês vão ter que ter isso anotado. Então, vocês vão corrigir no caderno, não é para me entregar nada, tá? De papel, nada de papel. E eu vou colocar umas questões no Google Forms mais pra frente. E vocês vão ter isso aí, vocês já vão saber a resposta, entendeu? Tem que ter no caderno isso aí. Mesmo que quando a gente voltar eu vou listar isso aí, tá? Se Deus quiser não vai demorar não, tá? Não sabemos ainda, né? Santa Fé do Sul tá aumentando a pandemia, bom, deixa pra lá. Vamos rezar pra logo a gente estar junto, né? Então vamos corrigir as questões. Galera, eu quero conversar com vocês o seguinte, ó. Esses roteiros que a gente coloca no site da escola, espero que ninguém tenha se confundindo, tá? É um modelo que a gente tem que seguir, é padrão, tá? Então, olha lá, roteiro de atividades não presenciais. A semana que a gente coloca, as séries, tá? O professor tá aqui em cima, tá legal, recursos utilizados. Gente, atividades a serem realizadas. É isso aqui que vocês têm que olhar. É aqui. É aqui que vai estar o que vocês têm que fazer. Tá? O resto a gente é obrigado a informar, vocês têm que saber. Então é aqui que vocês vão ter que olhar, ó. Então, qual é a atividade? Recuperação de habilidades. Por que recuperação? Vamos rever, tá? Vamos rever e corrigir vendo vendo esse vídeo que eu tô gravando com vocês e com as questões na mão, tá bom? Com aquele vídeo que a gente já assistiu, o que é calor latente, o que é calor sensível. Ai! Né? Eu gosto da brincadeira do chamo físico. Esses caras explicam muito bem. Gente, ele explicou de um detalhe, com uma riqueza de detalhes muito boa. Talvez nem precisaria corrigir isso aqui, mas vamos corrigir, porque, assim, enfim, para tirar qualquer resto de dúvida, tá? Então vamos lá, ó. Então, se preciso, reveja o vídeo e tal, mas eu vou postar esse link desse vídeo nesse documento também, tá? Eu vou postar esse link desse vídeo, eu vou colocar aqui também. Tá? Assista o vídeo da correção. Acho que eu vou até tirar esse, talvez. Vamos ver lá. Então, agora corrija as questões no caderno. Tá bom? Não é para me mandar nada. Tudo no caderno. Só a plataforma do Forms. Tá bom? Então, vamos lá. Termologia, né? Termologia, logia é o estudo ou cálculo, né? E termo, calor, estudo do calor, envolvendo o calor. Então vamos lá, pergunta 1. Explique o que é calor sensível. Eu não coloquei cálculo para vocês, mas eu vou mostrar algumas partes, talvez, de algumas formas. Calor sensível é quando você adiciona energia térmica em um corpo ou em uma substância e que ela não mude de estado físico, tá? Você adiciona ou retira energia térmica, adiciona ou retira calor de um corpo e ele não muda de estado físico. Por exemplo, eu estou adicionando energia no gelo. O gelo vai esquentando, mas ele começa a derreter a partir do 0 grau. 0 grau Celsius, né? Não é Fahrenheit, não. 0 grau Celsius. Mas até o ponto dele derreter, até o 0 grau Celsius, ele aumenta de temperatura, ele esquenta, mas ele não muda de estado físico. Eu não vou discutir estados físicos com vocês, porque vocês já estão, careca de saber o que é estado físico. Sólido, líquido, gasoso, né? E tem o plasma, que é o quarto estado da matéria, que é acima do gás. É um gás superaquecido, ele perde os elétrons e vira plasma. Mas nós vamos discutir, então, quando vira plasma também. Muda de estado de matéria. Mas vamos pegar o que a gente tem aqui mais prático no cotidiano, que é sólido, líquido e gasoso. E o exemplo da água é o mais perfeito de todos, porque a água tem os 3 estados, né, aqui no planeta Terra. Tanto é que é por isso que existe vida aqui, tá? Por causa dos estados. Existe água nos 3 estados. O calor aqui permite isso. Então, calor sensível, repetindo, é o calor que você adiciona a um corpo em que ele simplesmente aqueça. Ou o calor que você retira, tá? Porque tanto faz você adicionar calor ou retirar calor, em que a substância não mude de estado físico, tá certo? Olha a minha luzinha aí. Seguinte,
Calor sensível, a gente usa uma fórmula para calcular a quantidade de calor, de calorias, tá? Porque o calor a gente calcula em calorias, mas é uma forma de energia. A gente pode calcular em joule, em calorias, em quilocalorias, em várias formas, tá? Mas agora a gente vai falar em calorias, tá bom? Então, quantidade de calor sensível, que a gente representa pela letra Q. Quantidade de calor sensível é igual à massa da substância que está sendo aquecida ou resfriada, vezes o Czinho, que vocês viram no vídeo que significa esse Czinho, que eu já vou aproveitar essa fórmula para explicar a questão de baixo, tá? Vezes a variação da temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. O gelo estava a menos 10 graus, eu distribuí calor a ele e chegou a menos 2 graus. Então ele variou 8 graus de temperatura, tá? É a variação dele. Que quantidade de calor em calorias, tá? Quantidade de calor é em calorias. Calorias. Quilocalorias, no caso, quilocalorias. O K, vocês sabem o que é, né? O K é o 1000. O K, 1 quilômetro. São 1000 metros. Um K vale 1000, tá? Então aqui no K, o quilocaloria é quando passa de 1000 calorias. Por exemplo, eu comi um pão que tinha 200 quilocalorias. Não é só 200 calorias, não. São 200.000 calorias. Tá? Só para reforçar vocês. Então, caloria do alimento é a mesma caloria do calor, tá? Grava isso. A gente vai depois discutir outros assuntos, tá? Grava isso. É que eu quero revisar, debater bem com vocês isso, deixar bem claro, tá? Então, olha lá. Quantidade de calor sensível é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, Q é quantidade de calor sensível. Q é quantidade de calor sensível, tá? E o Q é dado em calorias, certo? Então, o que é calor sensível? É o calor atribuído ou retirado de uma substância em que não há mudança de estado, tá certo? Não há mudança de estado físico, não há mudança. Nem para cima, nem para baixo. Nem recebendo calor e nem perdendo calor, tá? Bom, vamos lá então. Temos outra pergunta aqui. 2. Explique o que é calor específico e qual o seu símbolo. Eu acabei de falar. Calor específico, pessoal, é o Czinho, o símbolo. Da fórmula lá, que M vezes C vezes ΔT. Então, quantidade de calor sensível é igual a massa em gramas, tá? Aqui a massa aqui em gramas, vezes Czinho, que é o calor específico. O que é calor específico, Enio? O que quer dizer isso? Calor específico. Quer dizer o seguinte, faça uma sopa. Na sopa você põe macarrão, você põe água, você põe legumes, você põe batatinha, que é um legume, tá claro? Você põe carne, você põe beterraba, você põe cenoura, um bocado de coisa. Você acabou de cozinhar a sua sopa, tá meio aguadinha. Assim, você põe no seu prato, aquela água quente, você esfria o prato de sopa, tá? Você experimenta, já esfriou. Vou comer, você pega, tá boa. Você pega um pedaço da batata e morde. Queimou a boca. Por que que a sopa já está numa temperatura agradável e a batatinha não? Que demora mais para esfriar? Exato. E por que que ela demora mais para esfriar do que o restante da sopa? Porque ela tem alto calor específico. Cada substância precisa de uma determinada quantidade de calorias, de energia térmica, para aumentar ou diminuir a temperatura. Olha lá, então vamos lá. Ó. Por exemplo, com 1 caloria, eu consigo levar 1 grau Celsius. O quê? 1 caloria, eu elevo 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Temperatura de 1 grama de água.
Esse é o que a gente estabelece como padrão do calorimetria, do questão da caloria. Tá? O que é uma caloria? É levar 1 grama de água em 1 grau Celsius. O que é uma caloria? É quando você aumenta 1 grama de água, de H2O, em 1 grau Celsius. Olha que interessante. Se você atribuir, mas água no estado líquido, tá? Se você pegar o gelo, o gelo é 0,5. Então, com 1 caloria, eu consigo elevar 1 grama de gelo em 2 graus Celsius. Tá? Então, a água é o que estabelece o nosso padrão, 1. Tá? Isso é um calor específico de cada substância. Completando, calor específico de cada substância, tá bom? É o Czinho, calor específico, é o Czinho. É o calor... Ô, letra bonita a minha, hein? Vocês não estão com saudade da minha letra na lousa, não? Fala aí. Específico. O que é? O símbolo dele é o Czinho, tá? Ele é em caloria por grau Celsius, tá bom? Essa é a unidade dele. E ele é a capacidade que cada substância tem de adquirir ou perder calor. Pronto. Simples. Aí ainda não entendi. Bom, vamos lá. Você pega uma caixa de ferro, feita de lata, de ferro latão. Você põe gelo e põe bebida para gelar. Você pega um isopor, você põe gelo e põe bebida para gelar. Aonde vai esquentar primeiro? No isopor? Óbvio que não. Porque o isopor precisa de muita caloria para aquecer ele. Então ele serve de isolante térmico. Tá? Quando um corpo precisa de muita caloria para ser aquecido, quando a substância dele, que no caso é o material isopor, precisa de muito calor para ser aquecido, ele é um isolante térmico. E quando ele não precisa, com pouca caloria, você consegue aquecê-lo, ele é um excelente condutor térmico. Certo? Tá bom? Então, calor específico é isso. Quantidade de energia que o corpo precisa para aquecer ou se resfriar. Tá bom? Isso é calor específico. Vamos para a próxima pergunta. Essa lousa, se meu celular ficar desligando, fica virando aí. Vamos lá então. Pergunta 2 já foi. 3. Explique o que é calor latente. Calor latente é o calor que um corpo recebe ou que você adiciona ou retira de um corpo, que um corpo recebe ou que um corpo perde, na hora da mudança de estado físico. Então a água vai virar gelo, a 0 grau é a mudança, certo? Quem não sabia disso, é problema, hein? É bem na mudança de estado a 0 graus Celsius, é quando para virar gelo, a água perde energia térmica, ela perde calor, né? Porque ela está esfriando, então está perdendo calor. Então ela perde calor. Então, bem na transformação a 0 graus Celsius, esse calor específico não dá para usar ele. Esse é o que eu acabei de falar para vocês. Existe uma tabela com calor específico, tudo, tá? Depois a gente vai ver ela. A gente vai mexer com cálculo. Agora eu quero que vocês entendam a teoria. Então, o Czinho é o calor sensível, é o Czinho, que é o calor específico. O calor sensível usa o calor específico de cada substância, tá? E o calor latente, que é na transformação, quando ele muda de fase, se usa a unidade do calor latente. Tá? O que é o calor latente? É a energia utilizada na transformação de estado, na mudança de estado. Pronto, é isso aí. Então, a água ela tem um valor, um coeficiente de latência, de calor latente, tá? Quantidade de calor latente, o QL, ficou feio demais, né? Quantidade de calor latente é igual. Isso, senhora! Quantidade de calor latente é igual a massa vezes a unidade de calor latente. Unidade de latência. Tá? Vai ter uma tabelinha também. Calor latente de cada material.
capacidade térmica de cada material. Tem tabelas, você pode pesquisar na internet, isso é fácil de achar, tá? Mas eu quero que vocês entendam, são duas fórmulas, por quê? Porque durante a mudança de estado físico, é preciso muito mais energia, porque você vê um rearranjo de moléculas, há uma mudança no comportamento dessas moléculas, desses átomos, que precisam de mais energia ou menos energia. Então, para mudar do gelo, no caso da água, para mudar do gelo para o líquido, bem na mudança de fase, ele consome muito mais energia do que durante o processo que ele está sendo aquecido ou resfriado, tá? Ele gasta muito mais energia. Então, o calor sensível requer menos energia do que o calor latente. O calor latente é na mudança de fase. Imagina a água fervendo. Você põe a água, enquanto a água está esquentando até 100 graus, é calor sensível. Chegou a 100 graus, que ela vai mudar para o estado gasoso, é calor latente. Então você vai usar o calor latente da água. Tá? Cada substância, em cada estado físico, tem o seu valor diferente. Tem o seu valor. Tá certo? Então, a gente até brinca assim, ó. Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico, que é o Czinho que eu falei, vezes a variação de temperatura. Tá? O calor latente, vocês viram que é diferente. Quantidade de calor latente é igual massa vezes coeficiente de latência. Ó, vocês sabem, vamos lá, língua portuguesa, o que significa a palavra macete? Pá. Macete é a habilidade que a pessoa tem de realizar algo. A pessoa tem os macetes, tipo, o Enio tem os macetes de ensinar física. Você ali do fundo, que está dormindo, você tem os macetes de como enrolar a aula, entendeu? Então, é o jeitinho, tá? Então, macete, na linguagem de vocês não usam tanto, mas essa palavra existe, tá? E é uma brincadeira que a gente faz, então, ó, QMC delta T. Então, Q é quantidade de calor sensível, então, Q macete. A fórmula do calor sensível é o quimacete. QMC delta T. Quimacete. Ó, que macete. Que coisa simples. É o macete para calcular o calor sensível. Tá bom, teve graça. Sou chato. E o calor latente? Que brincadeira a gente faz para decorar a fórmula? No vestibular principalmente, né? No Enem. QML. Que mole. Que mole. Que mole. Então é o quimacete para o calor sensível e o quimole para o calor latente. Beleza? O calor sensível, já expliquei, é durante aumento ou diminuição de temperatura no mesmo estado físico. E calor latente é bem no momento da mudança de estado físico. Tá certo? Vamos lá. Uhul! Pergunta 4. Essa 4 aí é bacaninha, hein? A 3 eu expliquei, né? O que é calor latente? Acabei de explicar para vocês, né? Tá corrigido já, anotem no caderno. No exemplo feito pelo professor, que lá no caso da videoaula, né, lá do canal Chamo Físico, que ele pegou a água a menos 10 graus Celsius e levou até 100 graus Celsius, no caso, até ela virar vapor. Então, no exemplo lá da videoaula lá, por que não podemos considerar o exercício todo como sendo de menos 10 graus Celsius até 10 graus Celsius diretamente? Por que temos que dividir em partes? Por quê? Vocês assistiram a videoaula, quem não assistiu, recomendo fortemente que vá lá e faça e assista principalmente essa parte, tá? Por quê? Olha que coisa interessante, ó. Eu tenho a água a menos 10 graus Celsius, que ela está em formato de gelo, e eu quero levar a água até 100 graus Celsius, que é vapor no caso, tá? Então, nesse processo daqui, dos menos 10 graus Celsius até 100 graus Celsius, eu não posso considerar inteiro, pegar qualquer uma das fórmulas, Enio, pegar o quimacete ou pegar o quimole e já jogar e calcular tudo? Não, por quê? Do menos 10 até o 0 graus Celsius, você tem a água do mesmo estado físico, que é o sólido. Então você vai usar o
calor sensível. Você vai usar o calor sensível. Aqui, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, você vai usar o calor sensível também. Por quê? Porque tem forma de líquido. Então, dentro do líquido, você usa o calor sensível para ver o aumento da temperatura, no caso. Agora, bem aqui, ó, o que acontece quando a água chega no 0 graus Celsius? O gelo, no caso, o gelo chega a 0 graus Celsius. O que acontece quando ele vai se transformar em água de estado líquido? Mudança de estado. Então, bem aqui na mudança de estado, aqui na mudança, eu vou usar o calor latente, que tem outro valor. Calor latente, tá? Que a tabela do calor latente é outra. Que se gasta muito mais energia aqui no calor latente do que no calor sensível. Por quê? Já é a pergunta 5. Vamos corrigir a pergunta 5. Qual exige mais energia para acontecer? O calor latente ou o calor sensível? Óbvio que é o calor latente, porque ele tem que reagrupar as moléculas. Ele reorganiza as moléculas, reagrupa, reorganiza, porque muda de estado físico. Por isso, agora, enquanto está no mesmo estado, você só a agitação das moléculas. Se aumenta o calor, aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. Se diminui o calor, perde calor, diminui a agitação das moléculas. Então é calor sensível. Calor latente, há uma reorganização das moléculas devido à mudança de estado físico. Ok. E eu vou passar nas próximas aulas um cálculozinho disso aí, tá? Vamos fazer pelo menos alguns exemplos, tá bom? De como calcular. Apesar que o chamo físico lá fez o cálculo. Só terminando, galera. Então, habilidade é o que vocês estão aprendendo, que a gente pega normalmente na plataforma, que já vem do MEC, que cada conteúdo que a gente trabalha tem uma habilidade. Instrumentos de verificação de aprendizagem, é como que eu vou ver se vocês estão aprendendo ou não. Se vocês não derem devolutivo, não falar nada para mim, não entregar atividade, eu não sei se vocês estão aprendendo ou não estão aprendendo, então fica furado isso daí. E aqui embaixo, galera, não se preocupem, é adaptação curricular. É atividade adaptada para os alunos que têm necessidades especiais, tá bom? Isso aqui não é para vocês. Me perguntaram aí se era para fazer isso aqui no caderno. Não, isso aqui não. Isso aqui é para aluno que tem necessidade especial, que precisa de uma adaptação curricular, para entender de maneira diferente. Mas não custa nada ler também, porque ajuda a entender, tá? Mas, tá vendo aqui, ó, atividade adaptada, ó. Tá até o nome dos meninos aqui, enfim. Adaptação curricular, tá bom? Vocês vão fazer o que tá aqui dentro, ó. Na parte de atividades a serem realizadas. Ok. Fiquem atentos. Eu vou postar um tutorial depois, nessa mesma aula, tá? Bem no fim da aula. Sobre como acessar o Google Classroom, que está dentro do aplicativo Centro de Mídias, que a gente vai passar a utilizar daqui para frente, tá? Logo, logo a gente vai estar utilizando, tá bom? E fiquem atentos, já vão tentando entrar no Google Classroom usando o seu e-mail institucional, que é o que está lá dentro da sede, tá certo? Galera, um abração. Saudade, fiquem todos com Deus. Se cuidem, principalmente, cuidem de todo mundo em volta de vocês. Vamos rezar que isso logo passa, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima.